O governo Milei adota termos preconceituosos em uma lei sobre deficiência. Isso aqui tem repercutido muito. Palavras utilizadas no texto estabelecem critérios de avaliação para quem pode ou não receber pensão por invalidez, mas utiliza termos idiota, retardado, imbecil, débil mental. Esses termos caíram em desuso há mais de 50 anos por recomendação do Manual Norte-Americano de Psiquiatria. Ao jornal argentino La Nación, Eduardo Maidana, membro do Fórum Permanente para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, disse que a situação é um absurdo. É uma forma pejorativa de se referir a uma pessoa com deficiência, entre aspas, ele alegou. Isso tem repercutido muito, inclusive aqui no Brasil. Eu vi alguns posts de algumas entidades de defesa dos direitos da pessoa com deficiência repercutindo essa ignorância, e mais do que ignorância, né? Este absurdo, de fato, como já se referiu o responsável da pasta lá na Argentina, em relação aos termos utilizados para as pessoas com deficiência. Gesualdo? O Código Civil Brasileiro de 1916 chamava essas pessoas de loucos de todo gênero. Há muito isso já foi superado. Hoje a gente fala de pessoas que têm causa transitória ou permanente de incapacidade. Eu fui ler essa lei argentina. Ela não apenas cita o débil mental, o idiota, o retardado, como inclusive descreve quem é. Traz os requisitos para que a pessoa seja encaixada como débil mental, como idiota, como retardado. Isso ofende a não mais poder o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que pelo menos aqui no Brasil vigora desde 2015. Até da forma como nós tratamos o nome, as pessoas merecem respeito. A dignidade da pessoa humana se reflete também da forma como elas são tratadas. E o Milei, mais uma vez, deixa transparecer exatamente quem é, né? Inclusive aqui no Brasil, traz a isso, você que é especialista na área, inclusive aqui no Brasil, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, a gente teve até algumas evoluções em relação à capacidade dessas pessoas, né? Pessoas que antes não poderiam sequer casar, hoje já são mais admitidas no meio social depois dessa mudança na lei, né? Eu apresentei um artigo uma vez num congresso lá na Costa Rica, eu chamo a capacidade dos incapazes. A capacidade negocial de fazer negócios, de fazer contratos, as pessoas que têm algum tipo de deficiência transitório, permanente, elas não podem fazer como forma de protegê-las. Se a gente chegar para uma pessoa que tem mal de Alzheimer e pedir para ela fazer um contrato, ela não sabe exatamente o que ela está fazendo, por isso ela precisa ser protegida. Mas questões pessoais, amar, se apaixonar, ter relações sexuais, casar, descasar, ser ou não esterilizado, isso está dentro da autodeterminação do indivíduo. E essas pessoas também têm direito de viver essas emoções nas suas vidas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no artigo 5º, assegura isso. Na época foi polêmica, né? Muito, muito polêmico. Por exemplo, até então, se duas pessoas portadoras de síndrome de Down pretendessem se casar, precisariam de autorização do juiz. Hoje já não mais. Se elas se apresentam perante o cartório de registro de pessoas naturais e o oficial do cartório percebe que eles sabem onde estão entrando, eles estão casando, se eles sabem o que é casar, se eles estão cientes do que vem depois disso, beleza, segue a vida, podem se casar. Isso é uma forma de humanizar o tratamento das pessoas e a Argentina está voltando à Idade Média com esse tipo de tratamento. Né? Quer dizer, enquanto aqui a gente tem essa evolução ainda que atrasada, né? Aqui não, no mundo, que esse estatuto é mundial. Sim. Mas aqui no Brasil se deu pela lei de 2015. Enquanto aqui a gente tem essa evolução, do lado aqui a gente vê um retrocesso no tratamento, Mônica. Não estou falando nem sobre os direitos, hein? No tratamento, nas palavras utilizadas, né? Em como essas pessoas são descritas. E aí, Mônica? Isso é uma questão de dignidade. O meu marido é cadeirante, ele teve um tumor no cérebro, ficou com uma lesão, então ele hoje não tem mais capacidade de andar, ele tem uma cadeira de rodas, tem ataxia, e eu vivo muito de perto essa realidade, inclusive frequento o centro de reabilitação, conheço várias pessoas nessa situação. E as palavras têm muita força, porque você mesmo se questiona, a pessoa que passa por isso tem dificuldade de se enxergar e de se reconhecer como um ser humano completo. Inclusive teve um tempo, né, Jesus, a gente falava inválidos, cujo oposto são as pessoas válidas. Então o válido é o que não tem nenhuma deficiência e o inválido é aquele que de alguma forma passou por algum problema e está... E em questões previdenciárias isso é utilizado até hoje. Pensão por invalidez. Por invalidez, exato. Exatamente. Então voltar a utilizar essas palavras que são pechas, mas é invalidez para o trabalho, né? Não é o indivíduo. Aí tem uma complementação. Eu acho que daí já não é tão negativo assim. É aposentadoria por invalidez porque o indivíduo não tem condição
para desempenhar o trabalho. Não acho que é tão negativo quanto essa legislação. Sim, é muito pior voltar a esse tipo de palavras que possuem um julgamento muito pesado e que a sociedade inteira passa a olhar novamente de uma forma negativa. O olhar do outro é muito... Por curiosidade, depois você procure no Google o que diz a lei sobre quem é idiota, quem é o... É uma blasfêmia isso que eles estão colocando. Um negócio mais ignominioso que eu já vi. E aí, e como é que fica o Milei nessa situação, João Belutti? Porque aqui no Brasil ele foi também, de alguma maneira, alçado a uma personagem politicamente relevante, né? Muitas pessoas começaram a seguir o Javier Milei, querendo ele como uma referência, inclusive, para muitas coisas. E nesse ponto aí, como é que você vê? Jacobete, é um equívoco natural, evidente, é um erro do governo Milei. Agora, não acho que isso desabone, é um equívoco, ele que peça desculpas, que tem as sanções administrativas que lá imperam na lei argentina, mas lembrando que a gente está falando da cultura de outro país, isso não desabona o todo, porque, evidente, é um erro, está equivocado, não se usam mais esses termos. Agora, Rodolfo, é uma outra cultura e tal, enfim. Pano não, ele lustrou o Milei. Eu ia falar isso. Lustrou o Milei. Se fosse com um político brasileiro, eu queria ver a sua oratória nesse momento. E aí, João Belutti? Não retiro a minha fala, é um equívoco, é um erro, insisto que é um erro, mas não o desabona no todo, até porque são erros, ele criou uma lei errada, o departamento lá criou e ele sancionou. Já tivemos tantas leis equivocadas, tantos erros, vida que segue, já tivemos presidentes aí que viu uma pessoa negra e falou que não estava num batuque, então erros, pede desculpa e bola pra frente. E aí, a Cassinho? Mas revoga a lei, né? Eu acho que o pior... Não sei o conteúdo da lei, se ela só tá errada na terminologia, se ela usa termos errados, ou se o conteúdo dela é errado, eu não tenho essa informação. A terminologia, ela é uma lei previdenciária, para gerar os benefícios previdenciários, a legislação não usou essa terminologia aí. E aí, a Cassinho? Eu acho que o pior do que o conteúdo da lei é a cortina de fumaça que ele usou através dessa lei. Porque ele teve, alguns dias atrás, um problema bastante grave relacionado a uma criptomoeda. A Memicon. Exatamente. Isso. Que até agora não está explicado. Ele começou a apanhar, e ele é daqueles, como Trump, que trabalha muito bem a polêmica, trabalha muito bem as redes, trabalha bem a sua comunicação e trabalha muito bem no caos das polêmicas. Ele aproveitou essa oportunidade para criar uma polêmica, a discussão na Argentina saiu da questão das criptomoedas e passou a ser o texto dessa lei. Então eu acho que isso é ainda mais grave que o conteúdo da legislação. O fato de você usar estes termos para tirar o foco do seu colo. Você acha que foi proposital também, Rodolfo? Mas também não podia pegar uma cortina de fumaça que não fosse agressiva. Ninguém percebeu, né? Agressiva. Mas se não é agressivo, não gera polêmica. Você precisa de uma polêmica maior. Apagar o beat, aquela... Aí eu concordo, Janine, número, porque a campanha eleitoral dele toda foi polêmica. Quem não lembra que ele tava com uma motosserra? O que a gente vai esperar de um cara que tá fazendo campanha eleitoral com uma motosserra? Se fantasiou de super-herói? Entende? A economia tá dando certo nesse momento na Argentina? Tá dando certo. Tanto é que o prêmio de economia do Brasil foi dado a ele. Tem noção disso ou não? Vocês conseguiram entender essa notícia essa semana? Que o Milei ganhou o prêmio de economia dado pelos economistas do Brasil. Um argentino ganhou, logo depois do escândalo dessa moeda, que ele tem culpa no cartório. A Memicon, ele tem noção do que ele fez. Só para deixar a informação completa, em algum dia desses aí, o Milei foi lá, publicou nas redes dele a respeito de uma nova moeda digital, uma criptomoeda. Endossou, fez foto, foi aos Estados Unidos, Aí o negócio disparou, o negócio subiu, quem comprou primeiro se deu bem, mas depois começou a cair de uma vez. E isso gerou para muitos um efeito de pirâmide. 46 mil pessoas foram lesadas. E muita gente, 46 mil pessoas ficaram no prejuízo, naturalmente, por esta medida do Javier Milei. Questionado, ele deu uma fugida, teve até uma entrevista que foi interrompida pelos assessores, isso repercutiu também, em que ele dizia, não, mas foi num perfil pessoal. Poxa, ele é o presidente da República, o perfil pessoal é da pessoa presidente da República. Eu não propaguei, eu só divulguei, disse ele. Exato. Ou seja, ele teria feito essa pedalada numa pirâmide aí que prejudicou muita gente. E agora ele vem com essa, desses termos, desrespeitando totalmente.
sabe? Essa classe que precisa de atenção. Eu já cometi um erro, vou confessar pra vocês aqui, tá? No meu podcast, uma vez, eu tava numa conversa com um humorista. Podcast Sem Filtro, Por favor, segue lá. sigam lá, Podcast Sem Filtro. Todos vocês não já tiver estão seguindo convidados. ainda, Por Podcast favor, Sem obrigado. Filtro do Rodolfo. O Nelson, que tá sempre lá, é praticamente um sócio. É sócio. Vou participar dos lucros esse ano. E das despesas também, por favor. Despesa também. E das despesas também. Em um determinado momento, eu tava conversando com um humorista e a gente tava numa resenha tão gostosa, ali, dando risada, não sei o que lá. E em algum momento eu falei pra ele assim, pô, cara, você parece um autista. Tipo, quem tava na live pegou muito mal aquilo pra mim. Falou, pô, você tem que respeitar essas pessoas, cara. E eu conheço várias pessoas que têm filho com espectro autismo, sabe? Com espectro autista. Aí eu falei, gente, desculpa, soltei aqui, não foi uma maldade. Eu tenho que prestar mais atenção naquilo que eu estou falando, porque são pessoas que merecem respeito, né? E precisam de atenção. Então a gente comete essas erratas de vez em quando, a gente tem que se policiar. Será que ele não entendeu que o mundo mudou? Será que ele não entendeu que de fato o mundo está mudado? Essa é a grande questão. Tem essa questão da evolução. Eu não concordo com a Cássio em tudo que ele diz, mas acho que gerou efeito. Quer ver uma outra discussão que ficou sepultada agora? A nomeação que ele fez de 2 juízes para a Suprema Corte por um decreto. Não tem ninguém mais discutindo isso depois do... É que seria transitório, né? Seria um período transitório, não é isso? Esses juízes. Sim, mas mesmo assim, por decreto, né? Tudo bem que tem autorização... Aliás, da outra vez... O Belucci é um advogado bravo do Milei, que ele gosta do Milei. Eu tô trazendo fatos. Ele nomeou provisoriamente para depois... A outra vez que isso foi utilizado pelo Macri, falei Macron aqui é da França, pelo Macri, o Congresso derrubou. O Macri tentou usar também, que por acaso também era um de direita. Mas agora 2 por decreto, no momento que ele pode ser investigado, é no mínimo conflituoso, né? E aí? Sem dúvida, é conflituoso. Assim, quando você é candidato, tudo que você fala é maravilhoso. Depois que você tá na máquina, meu amigo, é chumbo para todo lado. Você tem que se virar e você vai ter coisas negativas a seu respeito, como todos os políticos. E vamos ver como será a vida dele até agora, né? Tá aí, Milei com todos esses termos preconceituosos, capacitistas, equivocados na lei em relação a pessoas com deficiência, lembrando que quem conversa com o cachorro que já morreu por médium é o próprio Milei. Só esse destaque aí.